Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez pelos constantes acompanhamento ao nosso canal, ao canal do pastor Irineu Messias. Quero agradecer por aqueles que têm se inscrito recentemente, e os antigos inscritos, é claro, e peço a vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam, compartilhem essas mensagens que estão aqui postadas no nosso canal, ative o sininho, não deixe de dar o seu like, o seu gostei, faça um comentário abaixo dos vídeos, porque tudo isso ajuda com que o canal seja expandido para mais pessoas, inclusive que não são inscritas no canal, e estas possam ter acesso a essas mensagens que aqui tenho ministrado da Palavra de Deus. E assim como você, que tem acompanhado as nossas mensagens, muitas outras pessoas também têm desejo de ouvir a bendita e gloriosa Palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, eu quero convidar vocês para mais uma reflexão. Essa mensagem que vou ministrar nesse momento, na verdade, é a continuidade daquela série de mensagens que nós estamos pregando acerca das 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia, que está escrita lá no capítulo 2 de Apocalipse até o capítulo 3, o verso 22, que fala das 7 igrejas da Ásia. Nós pegamos 2 vídeos passados falando sobre a igreja de Éfeso, foram dois vídeos, e agora nós vamos falar da segunda igreja, que é a igreja de Esmina, que está no capítulo 2 também, do versículo 8 ao versículo 11. E nesses minutos vamos, com a graça de Deus, discorrer nesse texto, para que a partir dele possamos colher uma lição para a nossa vida e também absorver as verdades que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enviou, não apenas para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, mas enviou para a sua igreja em todas as épocas, em todas as eras e para o século presente. A sua igreja espiritual, a sua igreja universal, esta que está espraiada nas várias denominações que são bíblicas. Eu digo bíblica porque tem muitas denominações cristãs que têm apenas o nome de cristãs, mas que na verdade não se respaldam, não se fundamentam na palavra de Deus. Elas têm a Bíblia como seu manual religioso, mas têm outros manuais, seguem outras coisas. Então, esse é meu primeiro alerta para você que é cristão, para você que é crente, para você fundamentar a sua fé tão somente na palavra de Deus. E é exatamente o objetivo do Senhor Jesus Cristo quando enviou essas 7 cartas para aquelas igrejas da Ásia, exatamente para trazê-las ao ensino saudável, para fazer uma correção na vida e no modo de como aquelas igrejas estavam adorando a Deus, o que não estava de forma nenhuma satisfazendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a não ser 2 dessas igrejas, que é exatamente essa segunda igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. Mas as outras igrejas, sempre o Senhor encontrava algum tipo de defeito, algum tipo de desvio doutrinário, de comportamentos que se confrontavam com seus ensinos, razão pela qual ele enviou essas cartas por meio do apóstolo João, revelou ao apóstolo João para ser entregue aos responsáveis da igreja, que são chamados anjos, os pastores, para que estes, ao receber as cartas, pudessem corrigir o rebanho dos quais eles dirigiam. Portanto, essa mensagem é uma mensagem para o século presente, para todos os cristãos do século 21 e dos séculos vindouros, como foi para os séculos passados, para que eles pudessem, através da mensagem do Senhor Jesus Cristo, aprender e servir a Deus, conforme o desejo de Deus. Mas vamos aqui à leitura. Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo, capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 8 ao versículo 11. E assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmina escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação
tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, portanto, eis aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, dirigindo-se à sua igreja, que custou o seu sangue, à sua igreja, que é o seu corpo, à sua igreja, pela qual ele sacrificou a sua vida, derramou o seu sangue por ela, igreja que é constituída por homens e mulheres que um dia em suas vidas resolveram aceitar o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e segui-lo conforme as suas palavras. Então, para esta igreja, que é o seu corpo, que Jesus se dirige, e diferentemente das outras igrejas, a igreja de Esmina, como nós vemos aqui, Jesus não dá nenhuma reprimenda nesta igreja, não faz nenhum conserto em sua forma de servir e de adorar a Deus. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus elogia aquela igreja. Mas observe que, assim também, como ele faz as outras igrejas, ele sempre se apresenta com um título, com as suas atribuições divinas, e a igreja de Esmina, ele diz assim: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, o primeiro e o último quer dizer o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, demonstrando que somente o Senhor Jesus Cristo tem essa característica entre todos os homens da terra, porque ele é verdadeiro Deus, mas é verdadeiro homem, homem sem pecado, homem que Deus escolheu para que pudesse morrer pelas nossas vidas, para redimir a raça humana que se perdeu no pecado de Adão e de Eva. E por isso que ele teria que ser morto para cumprir as exigências da lei de Deus, que dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então o Senhor Jesus disse que ele foi morto, mas que ele reviveu. Aqui demonstrando que a fé da igreja cristã deve se fundamentar na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, há algumas igrejas no século presente que se dizem cristãs, mas já não creem mais na morte do Senhor Jesus Cristo. Já não crê mais na sua ressurreição. Há cristãos que crê em outra doutrina, mas não na ressurreição e menos ainda na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se essas pessoas não se identificam com essa doutrina, está na contramão do que Jesus está dizendo aqui para esta igreja em Esmina. Ele diz claramente: foi morto e reviveu. Jesus está dizendo claramente que ele morreu, mas que ele ressuscitou. E isso era uma mensagem tranquilizadora, confortadora para aquela igreja de Esmina, que poderia confiar neste Senhor que é o primeiro e o último, neste Deus que é o alfa e o ômega, neste Deus que um dia veio à terra em pessoa, em corpo humano sem pecado, morreu a verdade, mas que reviveu. E portanto aquela igreja poderia ficar tranquila, e sendo este Deus tão poderoso como se apresenta, ele mostra-se agora através de um dos seus atributos, como ele diz aqui no versículo de número 9, onde ele diz: eu conheço as tuas obras. Aqui Jesus está dizendo para aquela igreja que ele é onisciente, ou seja, ele conhece as obras, conhecia e conhece as obras de sua igreja em qualquer época da história. Conhecia as obras da igreja de Esmina, mas conhece nesse exato momento as obras da sua igreja em pleno século XXI,
ou no século vindouro. Mas da mesma forma que Jesus conhece as obras da sua igreja enquanto corpo coletivo, ele conhece as obras das pessoas que compõem, que integram esse corpo de Cristo. Assim, podemos afirmar, baseado nesse texto, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, que Jesus conhece neste exato momento quais as obras que você está praticando. E aí vai uma reflexão. Que tipo de obras você está praticando diante de Deus? Que se elas forem boas, que está dizendo, Deus conhece. Mas se elas forem mais, Deus também conhece as suas obras. Então é a primeira lição que nós podemos colher, e isso que Jesus estava ensinando para Ismina, é que ele era Deus onisciente, é o Deus onisciente e conhece as obras de todos nós. E Jesus continua dizendo que conhece as obras daquela igreja, conhece a sua tribulação, conhece a sua pobreza, mas conhece também a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Vejam como é séria esta mensagem do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz que conhece as obras daquela igreja, mas conhece também o estado, podemos dizer, emocional, espiritual, psicológico que a sua igreja estava passando. Porque quando Jesus diz que conhece a sua tribulação, está dizendo que está observando e vendo bem de perto, tudo, no mínimo detalhe, o que aquela igreja estava passando. Porque todos nós, quando estamos enfrentando algum tipo de tribulação, algum tipo de aflição, com certeza, nós ficamos emocionalmente abalados, nós ficamos perturbados, nós ficamos muitas vezes sem saber o que fazer e achamos até que em momentos como esse, Deus não está nos vendo. Mas Jesus está dizendo para a igreja de Esmina, aqui nesse texto, e diz para você que conhece, meu amigo, minha amiga, a sua tribulação, o seu sofrimento, tudo que você está passando, Deus conhece a sua aflição. Deus conhece o seu sofrimento, como conhecia a tribulação da igreja de Esmirna. Mas Jesus também diz para aquela igreja que conhecia a condição social e econômica daquela igreja. Jesus diz aqui nesse texto também que conhecia a pobreza da igreja. Ou seja, aquela igreja era formada por pessoas que não tinham muito recurso financeiro, mas que era objeto do olhar carinhoso, cuidador do Senhor nosso Deus. Mesmo que você seja pobre, meu amigo, que você não tenha tantos bens, que você não ganhe tanto dinheiro, que você esteja passando por uma situação de pobreza, Jesus também está olhando para a sua vida. E se você tem essa convicção no seu coração, você ore ao Senhor Jesus, porque Jesus, o nosso Senhor, Ele é o Deus dos pobres. Ele também ama os ricos, mas Ele bem sabe que os ricos, em sua boa maioria, eles mais olham para a sua riqueza, porque disse Jesus uma certa feita, que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E Ele disse isso porque, em sua maioria, os ricos, eles morrem, matam pelas suas riquezas, e muitas vezes o Deus deles é a riqueza. E muitas vezes, não quero generalizar, eles se esquecem de Deus. Mas aquela igreja, apesar de afligida, de aflita, apesar de pobre, ela não esquecia de servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que Jesus está se dirigindo a ela, olhando para ela, observando atentamente as obras delas e dando uma mensagem de consolação para ela. Da mesma forma, Jesus também quer fazer com a sua vida. Ainda que você seja pobre, desprovido de bens que outras pessoas têm, mas você é objeto do amor de Deus. Como Jesus disse uma certa feita aos discípulos de João, que ele fazia, quando perguntaram se ele era o Cristo, ele disse que ali se realizava milagres, estou parafraseando, e entre os pobres estava sendo pregado o Evangelho. Ou seja, os pobres
tem uma atenção muito grande da parte de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, você que se acha pobre, desprovido de riquezas, de bens, não se tristeça, não se desespere, mas peça a Deus graça, força para que Deus lhe ajude, mesmo na sua pobreza, para que mesmo na pobreza você não deixe de servir, de glorificar ao Senhor nosso Deus. Porque muitas vezes as pessoas têm a concepção errada dizendo: quando eu ficar rico, se eu ficar rico, eu vou servir a Deus muito bem. Isso não é bem verdade, porque um certo jovem que era muito rico perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, depois de ter anunciado as mensagens para aquele jovem, diz a palavra que aquele jovem deu as costas para Jesus, não quis servir Jesus porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, o Deus dele, na verdade, era as propriedades e era o dinheiro. Ao passo que esta igreja, apesar de pobre, ela não deixou de sofrer por Jesus, de servir a Jesus. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, se você está numa condição social tal como esta igreja, você não deixe de servir a Jesus, porque Jesus deu uma palavra interessante para aquela igreja, reconheceu o seu estado social de pobreza, mas diz para ela: mas tu és rico. E claro que Jesus falava da riqueza espiritual. Aquela igreja era rica da graça de Deus, e porque não adianta a pessoa ter tantas coisas como muita gente tem, mas às vezes é um miserável do espírito. Às vezes é, como disse Jesus em relação à igreja de Laodiceia: pobre, cego, miserável e nu. No entanto, do ponto de vista material, aquela igreja de Laodiceia era rica socialmente falando, mas era pobre, ao passo que essa igreja, pobre socialmente, mas era rica, e rica com certeza da graça e da atenção de Deus. E está aqui a prova, Jesus se dirigindo para ela. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. Jesus aqui está dizendo, revelando para aquela igreja que estava observando, que estava vendo o que aqueles que se diziam judeus e não eram, estavam blasfemando contra aquela igreja cheia, rica da graça, aquela igreja atribulada, mas que Jesus estava observando tudo que estava sendo feito contra ela. Então, meu amigo, minha amiga, se alguém está tal como aqui na igreja de Esmina, se levantando contra você, para dizer coisas contra a sua vida, contra a sua fé, se você está servindo a Deus, palavra que eu tenho de Deus para você aqui, assim como Deus olhou para aquelas blasfêmias que estavam sendo ditas contra a igreja de Esmina, o Senhor nosso Deus está olhando também para a sua vida, desde que você, como aquela igreja, permaneça fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque observe aqui um outro detalhe bem interessante nesse mesmo versículo: as blasfêmias dos que dizem judeus e não são. E por que isso? Porque muitas pessoas naquela época, a igreja cristã estava ainda nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos de fé, e os cristãos que em sua boa parte eram cristãos vindo do judaísmo, se reuniam nas sinagogas para ouvir, para adorar a palavra de Deus. E essas pessoas que se diziam judeus, que se diziam cristãos, na verdade não estavam blasfemando contra aqueles que seguiam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A prova é que muitos desses tentaram matar a Paulo, quando Paulo foi ia em várias sinagogas pregar o evangelho, anunciar o Cristo prometido, o ungido de Deus, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, e os judeus queriam matá-lo. Ele teve que fugir da cidade, porque se não fugisse ele seria martirizado, morto, como por exemplo morto foi, inclusive com a cooperação de Paulo, o primeiro mártir da igreja cristã, o diácono Estevão. Então, portanto, eram pessoas que se diziam ser servos de Deus, mas na verdade era o sinagoga de Satanás, e não era ninguém que estava falando isso, era o Senhor Jesus Cristo, Deus onisciente, que olha aquilo que nós não conseguimos olhar e que vê aquilo que nós não conseguimos enxergar. E em seguida Jesus, depois de dar esta mensagem para
a igreja de Esmina, ele continua dizendo: não temas das coisas que hás de padecer. Aqui o Senhor Jesus está avisando que aquela igreja, ela iria ainda sofrer algum padecimento. E alguém dirá: mas pastor, essa igreja, como diz aqui, já era tão atribulada, era uma igreja pobre, era uma igreja que estava sofrendo blasfêmias, será que já não bastava aquilo? Mas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus diletos amigos, Deus nos prova como quer. E a palavra de Deus diz que se nós padecermos pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados, porque Jesus padeceu muito mais pelas nossas vidas. Jesus entregou a sua vida no Calvário, Jesus derramou seu sangue, Jesus deixou o seu trono de glória ao lado do Pai para morrer por nós, miseráveis pecadores. Então, portanto, todo o sofrimento que nós passarmos nessa vida não há de se comparar com o sofrimento que Jesus passou pelas nossas vidas pecadoras, pecaminosas no Calvário. E Jesus diz: não temas das coisas que hás de padecer. Jesus avisou do padecimento que ela iria passar, mas também disse para ela: não temas. E quando Jesus diz não temas, é porque apesar do padecimento que aquela igreja ia passar, o Senhor Jesus Cristo estaria com aquela igreja no padecimento. Isso traz uma lição para nós de que, se eu e você servimos a Deus conforme a vontade de Deus, mesmo que nós padeçamos, o Senhor nosso Deus, o mesmo Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele continuará com a minha e a sua vida e diz para mim e para você, como diz para a igreja de Esmina: não temas. E por que Jesus diz assim e dizia assim para aquela igreja? Porque mesmo que aquela igreja padecesse como iria padecer, mas Jesus estaria com ela. Jesus estaria com ela no padecimento, no sofrimento, como ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século, inclusive na hora do padecimento. Mas ele diz assim: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Eis aí o padecimento. Era a prisão que aqueles crentes de Esmina iria passar. Mas observe que Deus estava tinha tudo sob controle. Olhando atentamente o texto, nós observamos que não seria toda a igreja que passaria por aquele padecimento, por aquela prisão. Mas observe, o texto diz que apenas alguns seriam lançados pelo diabo na prisão. E por que não todos? Porque Deus prova quem Ele quer e nem todos conseguem passar pelas mesmas aflições, pelos mesmos sofrimentos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó e que Deus não nos dá prova além das nossas forças. Aqui está a razão pela qual toda a igreja não seria presa, mas apenas alguns daquela igreja, porque estes alguns, eles conseguiriam passar por esse padecimento e por essa prisão. No entanto, para demonstrar que Deus ainda estava no controle, vemos aqui duas coisas. A primeira que eu já disse, não seria toda a igreja, mas alguns, porque se o diabo tivesse liberdade para fazer o que quer, claro que ele iria colocar toda a igreja de Esmina na prisão, mas Jesus não permitiu, a não ser alguns. E além do mais, o texto diz aqui que ele, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias, Deus estabeleceu o tempo que teria esta prisão, este padecimento, demonstrando mais uma vez o controle de Deus no sofrimento e no tempo desse sofrimento. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, meu direto irmão em Cristo, se você está padecendo, se você está sofrendo por Cristo Jesus, por sua fé, saiba que Deus está no controle de tudo. Saiba que prova tem dia para começar e tem dia para terminar. Muito embora você e eu não saibamos qual o dia e a hora que terminará, mas o Deus onisciente, que conhece as nossas obras, Ele tem um dia determinado para fazer findar toda a tribulação em nossa vida, assim como Ele disse para aquela igreja: seria
uma tribulação de 10 dias. Nem seria de 9 e nem seria de 11. Mas Deus estabeleceu o Senhor Jesus Cristo que seria de 10 dias e ninguém mais poderia prolongar aquela tribulação. E nessa tribulação, o Senhor Jesus disse para aquela igreja: não temas. Então, portanto, meu amigo, meu irmão em Cristo, não temas a tribulação que você está passando, porque ela vai ter fim. Só espere no tempo de Deus, orando, perseverando e servindo a Deus, como esta igreja aqui em Diasmina servia. E Jesus dá um conselho para aquela igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque não é fácil você passar por essas coisas que Esmina passou, ser blasfemado, ser afligido, ser ridicularizado, ser perseguido, ir para a prisão, como essa igreja foi, passar por essa tribulação que era de 10 dias, mas era tribulação. E muitas vezes, muitas pessoas, quando passam por tribulações e por sofrimento, quer apostatar da sua fé, quer abandonar a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus, ao mesmo tempo que disse para aquela igreja: não temas, também disse para ela: ser fiel até a morte. Porque para Deus, o importante é nós sermos servos dele até o fim da nossa vida. Não adianta nós servir a Deus por 2 anos, 3 anos, 40, 50 e depois nós abandonarmos a nossa fé. Não, Deus quer que nós o sigamos até o fim da nossa vida, porque o Senhor Jesus Cristo, ele levou a sua cruz até o fim. Ele levou a sua cruz até a morte para nos dar vida e vida com abundância. Então, o que nós devemos fazer era agir exatamente como o Senhor Jesus agiu. Ele foi fiel ao seu intento de salvar as nossas almas pecadoras até a morte. E também sejamos fiel até a morte, porque esse Deus maravilhoso merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa fidelidade até o fim das nossas vidas. E em seguida, o Senhor Jesus conclui esta mensagem para Esmina, dizendo a ela: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nesse texto, que é comum às 7 igrejas, diz vários comentaristas que aqui fica provado que as mensagens enviadas às 7 igrejas são mensagens enviadas à igreja de Jesus Cristo em todas as épocas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui não diz às 7 igrejas, às igrejas. Então, a igreja do século passado, a igreja do século presente e a igreja do século futuro tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que é quem inspira ou inspirou estas palavras, a palavra de Deus, conforme está escrito no capítulo 3, versículo 16 segunda carta a Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, portanto, esta palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e, como tal, Jesus aconselha que nós ouçamos a voz do Espírito Santo do Senhor, conforme diz ainda Hebreus capítulo 3, o verso 7 e o 8. Diz o Espírito Santo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. Então, ouça, meu querido, esta mensagem que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus, diz nesta hora para mim e para você. E qual é a mensagem? Que se você estiver passando por tribulação, não temas. Que se você estiver sendo tentado pelo inimigo, não temas. Que se você estiver sendo tentado a deixar sua fé, seja fiel até a morte. Porque Jesus, dos altos céus, à destra de Deus, Ele está olhando as suas obras de fé, as suas obras de firmeza, Ele está contemplando tudo que está passando ao redor e na sua vida. E, portanto, vale a pena você ser fiel até a morte a esse maravilhoso, eterno Salvador. A Ele honra,
glória, majestade, domínio para todo sempre. E bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos atraiu para este maravilhoso Salvador, para que pudesse falar a nossa vida, cuidar da nossa vida, como cuidou da vida da igreja de todos os crentes de Esmina. Então, portanto, meu querido amigo, encerro este vídeo de hoje, repetindo as palavras do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a mensagem final de Jesus diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte, que todos os pecadores que rejeitarem o Senhor Jesus Cristo, um dia morrerá para sempre, por toda a eternidade, se não der ouvido ao Espírito Santo do Senhor. Se não imitar essa atitude de fé, essa atitude espiritual da igreja de Esmina, que mesmo atribulada permaneceu fiel, que mesmo pobre não apostatou da sua fé, não blasfemou do Senhor Jesus, mas permaneceu, pelo que nós podemos aqui entender, fiel até a morte. Assim que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.